Os vendedores, eles acabam colocando na prospecção toda a esperança da venda. E na verdade não, a venda ela tá onde? Ela tá no fechamento, ela tá no final do processo comercial. Mas para eu ter oportunidades no final do processo, eu preciso, né, prospectar de forma consistente, eu ter uma regularidade na prospecção, uma disciplina em prospectar, constância na prospecção para eu sempre alimentar o meu funil. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e hoje estou com ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos fazer um episódio especial sobre prospecção na prática, em janeiro, que é para começar o ano forte, meu amigo. É isso aí, Lê. O ritmo de janeiro determina o ritmo do ano inteiro, né, cara? Se a gente demora para Exatamente. engatar aí já vem carnaval e o ano só começa em março, né? E É, aí eu, o eu, bicho eu tenho pega, né? medo disso. Eu tenho medo Aí o disso. bicho pega, que daí É. já foi um terço do ano, né? Uhum. E dá-lhe correr atrás do prejuízo. Quem começa forte em janeiro, né, já chega aquecido, né? Já chega aquecido depois do carnaval, já tá voando já. E já tá muito na frente do concorrente da concorrente, não é? Exatamente. É isso aí. E a gente tá fazendo esse episódio especial também para divulgar um novo produto, uma nova entrega, um novo formato dos Super Vendedores, Dani. É isso aí. Conta pra galera, Lê. É o seguinte, a gente sentimos muita falta nos últimos anos ali, inclusive motivado pela pandemia, a gente entende. A gente sentia muita falta nos nossos encontros presenciais. De encontrar a galera que está nos escutando, de encontrar os alunos, os nossos amigos. E a gente resolveu, né, voltar com nossos workshops presenciais. Workshop que é feito e que é ministrado por mim e pelo Dani aqui no nosso escritório na cidade de São Paulo. Pertinho do metrô, fica 5 minutinhos andando do metrô aqui, super tranquilo de chegar. E a gente voltou e a gente quer te ajudar a começar o ano forte, a gente quer trazer para você, fazer um convite para você vir para o nosso workshop Prospecção Descomplicada, certo, Dani? É isso aí, Lê. Um workshop extremamente mão na massa, né? Onde a Exato. gente fica ali o dia inteiro discutindo técnica, comportamento e todos os desafios referentes a essa primeira etapa aí, né, do processo comercial, né, o topo do funil, como que a gente coloca um monte de gente para dentro do nosso funil para a gente fechar o máximo de negócio possível, né, Lê? Exatamente. Aí você fala assim, poxa, mas Leandro, qual que é a diferença entre o programa de aceleração e o workshop? Né? O programa de aceleração, ele é um programa criado em 15 encontros, que a gente vai estar junto. A gente vai estar junto, né, basicamente, durante 4 meses, onde a gente vai cobrir cada fase do teu funil de vendas, do teu processo de vendas. Então, ele é uma maratona. A gente tá toda semana junto, desenvolvendo exercício e tudo mais. O workshop, ele é muito mais intenso. A troca que você tem ali dentro da sala, até porque são poucos participantes, pra gente dar bastante atenção pra galera, essa troca, essa intensidade faz com que você tenha um resultado acima da média, mesmo fazendo o programa de aceleração. Prova disso é que vários alunos do programa de aceleração vão vir para o workshop. Já confirmaram as suas inscrições, já estão inclusive inscritos dentro do workshop. Você vai estar comigo, vai estar com o Dani, a gente vai tirar suas dúvidas e a gente vai fazer os exercícios juntos. Ou seja, é mão na massa, que nem o Dani falou. Dia 3 de fevereiro. Se você está ouvindo esse episódio depois, não tem problema, você pode se inscrever, porque a gente vai repetir este workshop mais 3 vezes ao longo deste ano aqui. Então fica tranquilo que você pode se inscrever para o próximo, não tem problema nenhum.
Tamo junto? E o episódio de hoje vai ser um episódio especial pra gente, vamos divulgar o workshop, mas principalmente vamos ajudar você, né, nesses desafios, nessas técnicas, no mindset para você prospectar bem. Então a gente separou o nosso episódio aqui basicamente em 3 blocos. Primeiro bloco de técnica, segundo de comportamento, terceiro de desafio, tá? Começando com o bloco de técnica, eu já queria trazer a minha primeira pergunta para o Dani para a gente começar o nosso papo. Dani, na tua visão, né? Quando a gente está fazendo essa prospecção, essa abordagem em cima de potenciais clientes, em cima de novos clientes para nossa carteira, quais são as estratégias e as técnicas que, na sua visão, são mais eficazes para capturar a atenção do potencial cliente? Cara, conhecer, né, tanto o produto que você está vendendo, né, que dor que ele resolve, e conhecer o perfil de cliente ideal, né? Então você, além de fazer essa prospecção, essas abordagens em cima de um perfil específico, né, que você já conhece, né, fazendo aí um exercício de olhar para a sua carteira, você fazer uma abordagem em cima de dores ou de desejos que esses clientes têm, né, e fazendo o link aí com o que você vai entregar de solução, né. A gente recebe um monte de abordagem, né, Lê, um monte de gente prospecta a gente para vender um monte de coisa, seja a gente na pessoa física, seja os supervendedores, de repente, na pessoa jurídica. E a gente vê as diferenças de abordagem, né, de quem sabe, de repente, uma dor que a gente tem pelo modelo de negócio que a gente atua, né, e o vendedor já fazendo aí uma entrega, né? Ó, a gente resolve dor assim, assim, assado, a gente atende tal e tal cliente que tinha uma dor parecida com a sua, que desperta a nossa atenção em avançar, fazer uma reunião, bater um papo com esse vendedor, e a gente vê abordagens sem pé nem cabeça, né? Que muito provavelmente a pessoa está mandando para um monte de gente, né? Sem olhar para o perfil de cliente ideal, sem nenhum tipo, né, de estudo prévio, né? E aí a taxa de resposta, né? A gente fica com mais vontade de bloquear a pessoa no WhatsApp ali, ou de desligar o telefone, do que continuar a conversa, né? Não é Então interessante, né? você entender, né, o que você faz, que problema você resolve, que tipo de resultado você entrega, né, e oferecer para as pessoas certas, né, porque o esforço da prospecção, né, a prospecção ela é um processo delicado, porque no topo do funil a gente toma um monte de não, né, Lê? Uhum. É a etapa ali que a gente precisa de maior volume de pessoas para a gente colocar para dentro do nosso processo. E por precisar de um volume muito grande, né, tem muita gente que atira para qualquer lado, cara. E quando você atira para qualquer lado, você trabalha sem inteligência nenhuma, né? Uhum. Você não olha para quais são as chances, né? Você simplesmente atira para todo lado para ver se alguma coisa acontece, né? E a forma mais inteligente de fazer isso é atirar certo, para conseguir trazer o máximo de pessoas possível para dentro. Mesmo que você não trabalhe com um volume tão grande, né, mas que Uhum. você consiga trazer interessados para a próxima etapa, né, para a etapa ali de uma conversa, de uma primeira reunião, né. Não faz sentido você querer fazer um volume gigantesco de prospecção em cima de um monte de gente que não tem o perfil de comprar ou que não Não é está eficiente, interessado, né? que não está interessado na sua abordagem, né, Lê? Exatamente. Acho que o lance que o Dani está trazendo é, antes de você começar a prospectar, você tem que ter muito bem desenhado o teu perfil de cliente ideal, né? Então, se eu sei quem é o meu cliente, eu consigo enxergar as dores, problemas e desafios que ele tem, e aí eu crio um roteiro de abordagem que eu consiga captar a atenção da pessoa no telefone, ou num PAP, ou numa mensagem de WhatsApp, em cima dessa dor, desse desafio, desse problema que ela enfrenta. E como é que eu sei que ela enfrenta? Porque eu já atendi um cliente desse segmento, desse mercado, desse porte, com esses desafios, né? Então a gente fala que, poxa, o problema nem tanto é a prospecção, o problema está na abordagem. Por isso que no nosso workshop a gente trabalha muito, né? Prospecção, abordagem, e aí a gente pega tanto os conceitos técnicos quanto os conceitos comportamentais em cima desses 2 pontos aqui. Eu acho que para agregar em cima, né, a gente está falando de estratégia de abordagem, um segundo ponto é você ter a cadência certa de abordagem.
É você entender qual é o momento em que você liga, qual é o momento em que você manda um e-mail, qual é o momento em que você, por exemplo, manda um WhatsApp, qual é o momento em que você procura a pessoa no LinkedIn, no Instagram, que você faz você usa técnicas de social selling, por exemplo. Qual é o momento certo? Eu acho que os vendedores eles acabam prospectando muito por necessidade. Eu preciso bater a meta, eu preciso chegar lá, eu preciso fazer. E aí a gente acaba deixando várias oportunidades na mesa. Por quê? Porque quando eu tô nesse estado de desespero, eu acabo fazendo coisas que eu não deveria fazer, ou às vezes que eu nem queria fazer. A gente vai falar disso daqui a pouco, nos quesitos comportamentais. Mas por que eu estou trazendo isso na abordagem? Porque quando você está abordando um cliente que ele não pediu o seu contato, a sua preparação, o seu treino, o seu pitch, a forma como você fala, a sua tonalidade, ela tem que estar, cara, muito bem desenhada, muito bem. Assim, você tem que ser muito assertivo para você conseguir tirando aos pouquinhos aquela pessoa do estado de ocupada e levando para um estado de curiosa, de curiosidade. E aí eu falo assim, pô, interessante o que o Daniel tá falando. Me fala mais um pouquinho, me fala mais um pouquinho. E aí eu não vou comprar de você. Eu vou entender o que eu tenho que fazer agora. Por exemplo, uma reunião online, por exemplo, uma visita. De novo, os vendedores eles acabam colocando na prospecção toda a esperança da venda. E na verdade não, a venda ela tá onde? Ela tá no fechamento, ela tá no final do processo comercial. Mas para eu ter oportunidades no final do processo, eu preciso, né, prospectar de forma consistente, eu ter uma regularidade na prospecção, uma disciplina em prospectar, constância na prospecção para eu sempre alimentar o meu funil. E ó, você que tá ouvindo agora e fala assim, pô, mas eu recebo lead do marketing. Não é? Não é, Dani? Eu recebo lead do marketing, a galera já tá aquecida. Saiba que a dificuldade que você tem de abordar essa pessoa, ela é parecida, ela não é igual, evidentemente, mas ela é parecida com alguém que você estaria abordando friamente. Por isso que você tem que ter o roteiro de abordagem bem desenhado, seja para uma prospecção ativa, seja para uma prospecção passiva, né, Dani? Porque eu Sim. preciso me conectar da mesma forma, né, cara? E uma coisa que você falou, cara, me chamou a atenção aqui, né? Porque a ligação da prospecção, essa primeira abordagem, você não quer vender o produto. Né? E esse é um erro que alguns vendedores ainda cometem, né? De você ligar e você querer oferecer para essa pessoa alguma coisa. Né? Isso aumenta a sua chance de ser rejeitado em 90%. Né? Você está pulando todas as etapas do processo comercial. Né? Você não liga para vender o produto, você liga para vender a reunião. Né? Você liga para vender o próximo passo. Né? Quando a pessoa atende o telefone ou quando a pessoa lê a sua mensagem, você precisa conquistar mais 10 segundos da atenção da pessoa. Né? Uhum. E nesses 10 segundos, você precisa vender, né, o interesse dessa pessoa ficar com você, de repente, 5 minutos na ligação. Né, onde Uhum. você faz ali uma qualificaçãozinha um pouco melhor e tal, e você consegue encaixar o próximo passo, que é a reunião. Né? E assim, quando as pessoas falam que tempo é dinheiro, tem um monte de gente falando que a atenção é o novo recurso mais disputado de todos os tempos, né? Você conquistar 10 segundos ali da atenção, né? Não fazer o cara falar, não, estou dirigindo, estou saindo, estou ocupado agora e não consigo falar. Você não conseguiu nem os primeiros 10 segundos. Né? Se você consegue avançar nessa primeira etapa, né? Aí você tem ali 5 minutinhos de atenção da pessoa para conseguir o quê? Uma janela de 20 minutos, de 30 minutos, 45 minutos para uma reunião, né? Que você vai agendar, né? E isso precisa ser muito bem vendido, porque tem Uhum. gente que, inclusive, topa a reunião, fala, não, marca aí, não sei o quê, só para a pessoa desligar o telefone e E não depois não aparece. aparece na reunião. Né? Uhum. É uma forma super fácil de você terminar uma ligação de vendas. Fala, não, manda um invite para mim aí, pronto, e acabou. Né? E aí deixa lá o invite e não aparece na reunião. E não atende mais o telefone. Né? Então, a venda, né, nessa etapa, a abordagem e tudo mais, é importante, lógico, que você mantenha a solução que você trabalha dentro do discurso. Mas a venda, você não vai vender o produto ou o serviço agora. Você vai vender a próxima reunião.
né, por que a pessoa deveria fazer uma reunião com você, né, que é a reunião de levantamento de necessidade, né, ou ficar mais um tempo no telefone com você para você qualificar, para você olhar aí para se esse cliente faz sentido mesmo você avançar ou não, né? E grande parte dos vendedores, né, usa essa primeira ligação tentando fazer um pitch mais agressivo de venda e a pessoa desconecta, né? Ao invés de você se preocupar com rapport, você se preocupar em criar a confiança dessa pessoa, conquistar o direito de fazer pergunta, né? Você faz um pitch agressivo de vendas, você coloca essa pessoa na defensiva de maneira muito rápida, né? E aí desanda a reunião, porque o cara não quer seguir, né? Não faz sentido para ele, né? Tá sendo interessante para você, você está buscando a venda que você precisa, mas você não está resolvendo um problema, você não está sendo interessante, você não está gerando curiosidade, e aí a reunião não acontece, né? Por mais que você mande o invite, né? Quem trabalha como SDR aí, a reunião precisa acontecer, né? Você mandar o invite e aí dar um no-show lá, né? É ruim pro SDR também, né? O cara precisa vir com gosto para a reunião, né, Lê? Com certeza, ele tem que. É o engajamento da venda, é o sales engagement, né? É você fazer o cara entender que tão importante quanto o produto é ele participar da reunião, para entender se o produto é para ele ou não, né? Evidente que em vendas mais complexas você acaba tendo uma dificuldade maior, né? E você precisa ter mais ações de sales engagement para você conseguir fazer com que o teu potencial cliente participe da reunião, venha até a tua empresa, né? Ou que você possa ir até a empresa dele, enfim, né? E aí a gente também cai num cenário, né, Dani, de ferramenta, cara, porque hoje a gente precisa ter ferramenta para conseguir operar bem o processo de prospecção e otimizar o nosso tempo. Prospecção está muito atrelada à produtividade hoje, né? Se você deixa para prospectar quando você tem tempo, talvez você nunca prospecte, porque você sempre vai encontrar outras coisas mais interessantes para você fazer. Agora, se você tem a ferramenta certa para você encontrar o cliente, fazer uma lista de clientes, a ferramenta certa para você colocar esse cliente dentro de um fluxo de automação de e-mails, a ferramenta certa, por exemplo, para você pegar esse cliente e você colocar ali uma quantidade de atividades que faça com que o seu cliente se sinta interessado na tua solução é fundamental para o vendedor. Então tem que ter uma ferramenta, né, Dani, de criação de lista de contato. Você tem que trabalhar com um CRM. Parece básico. A gente fala de CRM desde o primeiro episódio do Papo de Vendedor. Hoje somos patrocinados pela RD Station, que tem a maior ferramenta de CRM do Brasil, que agora também tem a Exact Sales, que é uma ferramenta de prospecção, né? Então você vê que está tudo interligado na vida do profissional de vendas. Só que se ele não se preocupa em ter a ferramenta certa, e aí a ferramenta certa é aquilo que serve para ele, não adianta ele querer contratar uma ferramenta super cara de $1.000 por mês se a operação dele, por exemplo, está começando. Ele tem que contratar aquilo que faz sentido para ele nesse momento e ir escalando o stack de tecnologia antes de querer, né, usar essa ferramenta de $1.000 por mês. Tem que entender as ferramentas que faz sentido para o seu negócio. Então eu sempre gosto de começar com o CRM. Se você tem uma operação um pouquinho maior, né, Dani, a gente pode ir para uma ferramenta já mais uma ferramenta mais robusta, como por exemplo uma Exact Sales, que ajuda tanto SDRs quanto BDRs a fazer prospecção, que tem automação de e-mail, que tem inteligência artificial, que tem, por exemplo, o software de construção de lista dentro da Exact Sales, enfim, é uma série de ferramentas para facilitar a prospecção de clientes B2B, né, cara? Sim, cara, e quanto mais o vendedor consegue utilizar esse tipo de ferramenta para aproveitar melhor o seu tempo, né? Porque dá para fazer lista, Lê, com o Google? Dá, Dá, né? Vai dar um trabalho, você vai ter que entrar muito. do Google no Google, LinkedIn, né? Sair, ficar procurando e tal. Você vai gastar um tempo lascado aí, né? E vai ficar uma lista, né? Talvez incompleta, vamos dizer assim, né? Quando uma ferramenta consegue fazer isso sozinho para você.
né? Então, a questão de produtividade, né, e de usar o que o mercado te oferece para que você consiga ganhar velocidade, né? Porque se você gasta ali 3 horas fazendo uma lista, né, e de repente você percebe que a lista não está rolando, vamos dizer, pô, foi 3 horas jogada fora, né, Lê? E, cara, se você ajusta uma lista legal ali numa ferramenta, cara, primeiro que dá uma lista gigantesca para você, né? Você tem que começar a filtrar as coisas dentro da própria lista para saber o que faz mais sentido para você ou não, né? Mas você vai trabalhar um tempão dentro daquela lista, né, Lê? E você gastou Exato. pouco tempo, né? E aí o seu foco, a sua atenção, a sua energia, né, a sua atividade de fato, vai ser em atividades que te aproximam do cliente, né? Não que te aproximam de ficar fazendo uma coisa que hoje em dia a ferramenta já entrega, né? Você pode também disparar e-mail no dedo, né, Lê? Você pode pegar Pode. ali uma lista e ficar mandando 100 e-mails para um monte de gente. Não, se Mas você. quão eficaz é isso, né, Lê? Exato, se você quiser, você pode construir um carro do zero. Você não precisa comprar o carro da Volks, da Fiat, né? Você pode construir sua casa sozinho. Você não precisa contratar um engenheiro, um arquiteto, um pedreiro. Não, você pode fazer tudo sozinho, né? Só que, cara, convenhamos. Quando eu comecei a minha história profissional, né, como vendedor, eu gastava às vezes um dia inteiro fazendo uma lista de, sei lá, 15, 20 empresas para nos 2, 3 dias seguintes fazer prospecção, né? Hoje, se eu for fazer uma lista de 15, 20 empresas, eu não gasto 15 minutos. Óbvio, usando as ferramentas que a gente tem aqui, as ferramentas que a gente, inclusive, explica no nosso workshop e tudo mais, é muito rápido. Então, você baixa a lista, sobe ela para dentro do CRM e você começa a tua cadência de prospecção. Eu acho que é muito mais eficiente para o amigo ouvinte, para amigo ouvinte entender, né, que existem formas muito mais eficientes de você conseguir ter uma lista de potenciais clientes. E lista de potenciais clientes dentro do teu perfil de cliente ideal. Porque, cara, de nada adianta você ter uma lista de clientes que estão fora da solução que você resolve, do problema que você resolve, né? A gente trabalha com treinamento de vendas, mas nem todo mundo que é vendedor pode ser o nosso cliente. Olha que interessante. Então, não faz sentido nenhum eu pegar, vou pegar todos os vendedores do Brasil e vou tentar prospectar. Putz, cara, não rola, não é assim que funciona, né, Dani? Enfim, E assim, a então, gente, a gente recebe, né, Lê, dentro de caixinha de pergunta, né, pelo Instagram, é, perguntas de pessoas que provavelmente não fazem uma lista de prospecção, porque a pergunta é sempre assim, ó, onde encontrar potenciais clientes, né? essa é a maior é, dor. encontrar, como encontrar clientes para entrar em contato. Cara, a ferramenta faz isso sozinho. E essa é uma das coisas mais fáceis que tem na prospecção, né? Uma coisa que tem ferramenta que te entrega, né, uma lista de 200, 300, 400 clientes que você vai demorar meses aí para cobrir todo mundo. Né? É uma dúvida, né? É uma dor, com certeza. Né? Quem está começando não faz ideia, né, de onde oferecer a solução que tá trabalhando, né? Mas a partir do momento que você gera a lista, que o negócio começa, né? A atividade mesmo ali de vender começa. A atividade de gerar a lista é uma atividade de planejamento de prospecção, é uma atividade de perfil de cliente ideal, né? São coisas mais estratégicas, né? Mas uma vez que você está com a lista, é o que você falou, cara. Né? Você demorava um dia para fazer a lista aí de 15, 20 empresas, e dá para fazer isso, né? A gente consegue fazer isso na mão, mas o mês é curto, né? Quanto mais eu tô direto com o cliente, quanto mais eu tô trabalhando, mandando mensagem, fazendo abordagem, ao invés de catando contatos por aí, mais eu consigo vender em menos tempo, né? Eu preciso aproveitar o meu tempo no que me traz maior receita, né? Se eu quero bater a meta no final do mês. Sim, sim, sim. E assim, a gente está falando aqui da parte técnica. E tudo, absolutamente tudo que a gente conversou aqui, você vai ver de forma profunda no workshop Prospecção Descomplicada. Então já sabe, tem um linkzinho aqui na descrição desse episódio para você poder clicar e fazer a sua aplicação, tá bom? Aí, na parte comportamental, vamos falar de comportamento, vamos falar de mindset. Dani, como é que o vendedor, a vendedora que está nos escutando, ela pode lidar com, sabe aquela resistência inicial que a pessoa do outro lado do telefone ela tem, né?
Não, tal, não, eu não preciso disso agora, tal, né? Quais são as habilidades interpessoais que o vendedor, a vendedora que nos escuta, ela tem que ter, ou ela tem que desenvolver para conseguir uma conexão genuína nesse início da abordagem aí, cara? Lê, precisa ter um rapport, né? Você precisa ter habilidade aí de entrar em conexão com o cliente, né? De fazer uma abordagem ali onde a pessoa se sinta minimamente à vontade de conversar com você. Você precisa ter resiliência, né? De saber que você vai estar ligando para as pessoas e principalmente se as pessoas não levantaram a mão, né? Não é um lead do marketing. Elas não estão esperando o seu contato. Então, a primeira reação das pessoas vai ser de dispensa. Né? A gente vai trabalhar muito no workshop a parte de objeções, né, criadas na prospecção. Né, das pessoas falando, não, já tenho um fornecedor disso, eu não preciso dessa solução, a gente resolve isso internamente, eu estou numa reunião, eu estou ocupado, eu não consigo falar agora. Né, a gente precisa saber o que falar nesse momento para a gente não simplesmente, tá bom, e desliga o telefone. Né? Porque é uma coisa que vai acontecer em grande parte das ligações. Né? Se a gente entende ali o comportamento humano, Lê, a rejeição inicial ela está no piloto automático. Cara. É a mesma coisa, você entra numa loja no shopping, o vendedor vem até você, né? Não importa o que você está querendo, se você precisa de ajuda, se você não está, o instinto básico é de você falar assim, não, eu só estou dando uma olhadinha. Né? É instintivo, é resposta de reflexo. Né? Se o vendedor do shopping não sabe o que dizer para alguém que fala isso, né, ele vai abordar um monte de gente, a maioria vai trazer esse tipo de objeção, né? Não preciso de um vendedor, deixa que eu olhe as coisas aqui, eu prefiro olhar as coisas sozinho. Né? E ele vai acabar, né, sendo colocado de lado na maior parte das vezes que entra um cliente na loja. Então a gente precisa estar preparado do ponto de vista emocional, do ponto de vista de comportamento, para saber lidar com essas pequenas coisinhas, porque daí você tira o cara do piloto automático, né? Se você consegue tirar o cara do piloto automático, daqui a pouco ele começa a conversar com você. Né? Você precisa estar apto a fazer esse tipo de contorno de objeção, de dar uma cutucada no cliente para ele acordar. Né? E precisa desenvolver essa resiliência, porque grande parte, né, a gente falou ali no primeiro bloco, grande parte das abordagens que a gente vai fazer na prospecção não vão gerar reunião. E isso está tudo bem. Né, é previsto nessa etapa, né, que você vai ser rejeitado, que vai ter um monte de gente que não vai avançar com você para a reunião. E você precisa saber lidar com isso de uma forma tranquila. Porque se você leva essas rejeições para o lado pessoal, né, fala, putz, ninguém quer falar comigo, putz, ninguém gosta de mim, ninguém quer fazer reunião comigo, isso vai minando a sua autoconfiança, vai minando a sua autoestima até uma hora que você fala assim, não vou ligar, ninguém quer fazer reunião comigo, mesmo que adianta eu ficar ligando para as pessoas. Né? E muitas vezes isso entender, é inconsciente, cara. Né? Você não toma essa decisão de forma consciente, né, cara? É, inconsciente. Da mesma forma, né, que por que os vendedores procrastinam essa atividade? Não, depois eu prospecto, agora eu tenho que fazer outra coisa mais importante. Sempre tem uma coisa mais importante para fazer no lugar de alguma coisa que eu não quero fazer, né, Lê? Porque Exato. Se eu não quero fazer determinada atividade, qualquer coisa se torna mais atrativa do que a coisa que eu não quero fazer. Então é muito fácil de procrastinar essa atividade, né? Só que é uma atividade de extrema importância para você conseguir uma carteira rentável, né? Para você conseguir bater a sua meta, para você conseguir chegar nos números que você precisa. Então, se você desenvolve, né, o rapport, se você desenvolve a resiliência, aprende a lidar com a rejeição, você entende, inclusive, as métricas de prospecção, né, você fica muito confortável em saber que é normal tomar 8 não e conseguir marcar 2 reuniões, e que se eu fizer isso ao longo do mês inteiro, eu bato a minha meta, eu ganho comissão e está tudo certo. Né? Porque são 20% das empresas que vão avançar comigo. E está tudo certo. Né? Não tem como eu avançar com essas 20 se eu não falar com 100. Né? Eu preciso falar com 100 para encontrar 20. Né? Se você entende que a taxa de conversão é essa e que não é nada pessoal, né, você trabalha rápido em cima disso. Né? Você trabalha rápido em cima disso, não liga tanto para esse processo de rejeição. Né? Então, em cima de comportamento, né? Aí o amigo ouvinte, se ele tá, poxa,
talvez eu esteja procrastinando a prospecção, eu não gosto muito de fazer prospecção mesmo, não gosto de ser rejeitado, ficar ligando para gente que eu não conheço, é um negócio que não me deixa muito confortável. Esse workshop é para você. Porque a partir do momento que você perde esse bloqueio e cria as ferramentas e as estratégias e as competências necessárias para que isso não seja mais um impeditivo, você finalmente começa a fazer as atividades necessárias para que você cresça a sua carteira, né, Lê? Exatamente, exatamente. E você torna consciente um problema, uma dificuldade que você está enfrentando, né? Ou seja, eu não prospecto porque eu realmente não sou uma pessoa resiliente, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo do não, o não me machuca, né? Às vezes fisicamente eu fico machucado, fico doente, fico com febre, sei lá. Já vi vários casos, né? Mas quando você entende e você começa a ver estratégias para você lidar com isso, cara, um horizonte novo se abre, né? E você percebe que a pessoa que está do outro lado do telefone, do outro lado do WhatsApp, não faz isso por mal, ela não está contra você, né? Ela, não é que ela não gosta de você, às vezes ela não tem, ela nem te conhece para não gostar, né? Então, realmente é importante. Eu acho que outros fatores que influenciam, né, a tua organização, você precisa ser um profissional organizado para poder prospectar bem, porque sem organização você não consegue manter uma frequência, uma constância. Porque o grande lance da prospecção não é você prospectar bem um dia só, é você prospectar bem de forma constante. E você sempre vai evoluir na prospecção. E aí um amigo ouvinte fala assim, tá, mas eu preciso prospectar todo dia? Depende. Depende da tua carteira de clientes, depende do teu tempo, se você tem tempo ocioso para prospectar. Quem entra na empresa e não tem carteira, tem muito tempo para prospectar. Essa pessoa vai prospectar. Agora, quem entra na empresa ou quem está na empresa há 5 anos e já tem uma carteira, não tem tanto tempo para prospectar. Mas mesmo assim precisa para você manter a tua carteira saudável, você manter a tua carteira de uma forma muito otimizada. E aí, para contar um caos pessoal, né, de prospecção, o amigo ouvinte que nos acompanha sabe que a minha história empreendedora ela nasce numa agência de marketing digital, né, Dani? E aí eu me vi, cara, no melhor ano de faturamento da empresa, com a maior quantidade de clientes, o ano em que eu mais perdi saúde, o ano que eu mais, cara, fiquei estressado. Sabe aquele quando você termina o ano, você não termina o ano feliz? E aí, naquele ano, eu fiz uma reflexão e falei assim, cara, não dá pra eu viver uma vida dessa forma, porque eu vou, cara, eu vou ficar maluco e vou morrer no meio do caminho, né? Só que eu também não podia abandonar minha carteira de clientes, eu tinha uma equipe, e aí, putz, cara, como é que eu faço? Aí eu desenhei um perfil de cliente ideal novo, né? Eu queria trabalhar com empresas que vendiam para outras empresas e que tinham um processo de vendas complexo. Então, ao invés de eu atender, por exemplo, uma loja de vinhos, eu queria atender, por exemplo, uma indústria de mangueiras e conexões hidráulicas. Porque essa empresa maior, ela valorizava mais o meu trabalho, ela tinha uma estrutura de marketing, enfim, né? Ela pagava melhor, então só que eu fiz essa migração. E aonde foi o ponto de virada? Quando eu desenho o perfil de cliente dela, eu começo a prospectar esse tipo de cliente. E aí, 2 anos depois, a minha carteira de clientes era somente desse cliente que eu queria de fato atender. Pô, 2 anos. Olha só como a migração foi lenta, né? Então, assim, para o amigo ouvinte, só uma história para inspirar, porque. E assim, cara, trabalhava com uma equipe menor, faturava mais, com mais saúde, com mais tranquilidade, sendo mais valorizado. Foi só ganha-ganha, né? Então, eu acho que quando você entende esse quesito de prospectar o cliente certo, saber abordar de forma correta, usar vários canais de forma correta e ter o lado comportamental desenvolvido, ou seja, ser uma pessoa resiliente, entender que a rejeição não é pessoal, conseguir encontrar outros meios de se conectar mais com a pessoa. O Dani agora há pouco falou de rapport, né? No nosso treinamento, o que a gente faz? A gente dá uma ferramenta para o cara usar. A gente entrega uma ferramenta onde ele consegue se enxergar e, ao mesmo tempo, ele vai começar a enxergar o seu cliente de forma diferente.
E aí ele vai começar a estar mais dentro do perfil do papel do cliente para ele ter a mensagem dele ser passada de forma melhor. Então, cara, de novo, a parte de mindset comportamental, a gente estuda muito dentro do nosso workshop, porque a gente sabe que isso separa de fato quem sabe prospectar de quem acha que sabe ou de quem não sabe prospectar. Esse é o jogo. Muito mais importante que a ferramenta para você extrair o e-mail da pessoa do LinkedIn. Muito mais importante. Porque se eu extrair usando uma ferramenta, o e-mail do LinkedIn, mas eu não souber me conectar com a pessoa, eu só perdi tempo, certo, Dani? É isso aí. Eu só fui ineficiente, cara. E, cara, ainda falando sobre comportamento, Lê, e a geração da lista, né? Quando, quando você começa a agir, né? Quando você começa a prospectar de fato, né? Entendendo que tem muita gente que precisa começar a prospectar com consistência, igual você falou, tem gente que até prospecta um pouquinho, né, mas faz de leve, né, não o suficiente para que isso traga um resultado significativo para a carteira. Muita gente, a gente vê com aquele pensamento de tipo, ah, não, mas o mercado ele é pequeno, não tem muito cliente, tem mais concorrente do que cliente, né? Muito observando a atenção da pessoa, né? Se o cara tá olhando muito mais para o concorrente do que para futuras oportunidades, ele vai ficar receoso, ele vai ficar tenso, ele vai ficar preocupado, né? Mas a partir do momento que você começa a entender que mercado você quer prospectar, né? Igual você comentou aí do seu case, né? E você começa a prospectar com consistência, né? E de preferência com a ferramenta correta, você começa a ter uma percepção maior do mercado. Porque uma coisa é você falar, nossa, mas não tem cliente para eu atender. E outra coisa é você, com 3, 4 cliques, gerar uma lista de 3.000 empresas que podem ser seu cliente. Né? Que nem que você queira, você consegue conversar com todo mundo no tempo X, né? Nos próximos meses. Né? E mesmo que você venda para todo mundo, você não consegue nem entregar para todo mundo. Né? Então, aí você começa a perceber quão a gente é pequeno no mercado. Né? E o mercado é gigantesco e a quantidade de oportunidades que existem, né, que você pode trazer para dentro da sua carteira, né, são muito maiores do que você imaginava. Né, porque a sua imaginação, né, a sua percepção, a sua mentalidade, muitas vezes está instalada com uma escassez tão grande que você fica ali querendo cuidar dos clientes pequenininhos que te dão dor de cabeça. Né? E você fala, porra, mas esses são os clientes que eu tenho, não consigo outros clientes, não tem tanto cliente para eu conversar, vou precisar me virar com esses aqui. E a partir do momento que você começa a olhar para a quantidade de empresas que podem ser clientes, né, você entende o tamanho da oportunidade que existe. Né? Então, se você quer, de fato, entender como fazer um movimento para cima do mercado, para fazer com que a sua carteira efetivamente mude de tamanho e você comece a ter resultados diferentes, se você vier para o workshop treinar com a gente vai te entregar as técnicas, o comportamento, as ferramentas necessárias para você ver, o tamanho do mercado e a quantidade de oportunidade que você está deixando passar por não prospectar. Né? Talvez por não saber, talvez por não conseguir, talvez por não gostar, né? Mas a gente realmente dentro desse workshop vai te dar tudo o que você precisa para ir para cima do mercado e conquistar a sua fatia, né? Por direito, né? Que daí é em cima de ação, né, Lê? Não tem outra forma Exatamente. de você merecer, né, o resultado, né? Precisa agir. Exatamente, cara. E aí a gente entra no nosso último bloco aqui, né? Que é o bloco de desafios. E aí eu queria trazer um desafio aqui em pauta para a gente discutir. A gente conversa muito com a nossa audiência, com os nossos alunos, e a gente percebe que isso é assunto recorrente. Que é o seguinte, cara, o comportamento do nosso cliente, ele tá mudando, né? Eu acho que quanto mais tecnologia a gente tem na mão, né? Quanto mais ferramentas de comunicação assíncrona, leia WhatsApp, a gente tem na mão, né? Mais difícil fica você conseguir uma relação pessoal do ponto de vista humana.
Não que você não consiga através dessas ferramentas, né, Dani? Você consegue, mas uma coisa é um workshop presencial, outra coisa é um treinamento online. Cada um tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Então eu queria trazer esse primeiro desafio, que é ser, quais são os ajustes que a gente tem que fazer na nossa estratégia de prospecção para a gente acompanhar essa transformação digital, cara? A gente entende que grande parte dos clientes, eles estão muito mais no WhatsApp hoje do que no telefone, né? Se você for contar por tempo que as pessoas ficam em cada uma das ferramentas, né? A gente fica muito mais tempo olhando para uma tela do WhatsApp do que falando com alguém no telefone durante o dia, né? E isso gera nos vendedores a impressão de que esse cara ele quer ser atendido pelo WhatsApp. Né? Só que pelo WhatsApp você cai no assíncrono, né? O cara ele vê quando ele quer, ele responde se ele quiser. Se no momento que ele abrir na mensagem ele pode te responder, né? Porque se entre uma reunião e outra rapidinho ele vai olhar o celular, ele abre a sua mensagem, vê que não é urgente, passou, né? Você virou mais uma mensagem que desceu ali no WhatsApp da pessoa, né? Então precisa saber, né? É importante que nesse momento de prospecção você saiba usar todas as ferramentas que você tem à sua disposição. Né? E quando é importante eu agir pelo WhatsApp e quando é importante eu ligar, né? Porque a ligação ainda super funciona. Né? Se eu estou conversando com 5 empresas aqui, né, no WhatsApp, e um dos vendedores me liga, eu paro automaticamente de responder esses 4 e dou atenção 100% para a pessoa que está no telefone comigo. Né? E se esse cara é bom e começa a ter um relacionamento bacana comigo, já me responde tudo, em 15 minutos de conversa ele já conseguiu levantar todas as informações necessárias, daqui a pouco eu estou recebendo uma proposta, por que eu vou conversar com aquele restante tudo no WhatsApp de novo, se eu já consegui teoricamente o que eu precisava? Né? Então, muitas vezes a gente está ali tentando pelo WhatsApp igual louco, né? E uma pessoa que simplesmente liga passa na nossa frente, porque resolve mais rápido a vida do cliente, né? Porque conseguiu se relacionar numa ferramenta síncrona, né? Onde tinha a tonalidade a seu favor, onde você consegue ter um rapport maior, onde não tem dupla interpretação de alguma coisa que foi escrita. Né? Porque o texto escrito a gente lê com a tonalidade que a gente quiser, né, Lê? A quantidade de falha de comunicação Exatamente. Que a gente tem dentro de ferramentas assíncronas, como WhatsApp e e-mail, é gigantesco. Pelo telefone você consegue uma comunicação muito mais eficiente e assertiva. Né? Então o vendedor, mas eu vou ligar para todo mundo logo de prima, e se o cara não me atendeu, o que eu faço? Né? Precisa existir uma cadência multicanal, né? Eu vou usar o WhatsApp, eu vou usar e-mail, eu vou usar Instagram, vou usar LinkedIn, vou usar qualquer coisa que seja. Né? Mas é preciso saber como, quando e como utilizar cada uma dessas ferramentas a seu favor. Né? A tecnologia ela está aí para ajudar todo mundo. O que a gente não pode? Ser refém de uma ferramenta só. Eu não saio do WhatsApp. Eu acho que meu cliente quer ser atendido pelo WhatsApp, eu só respondo WhatsApp. Né? E se o cara quer avançar rápido, né, Lê? Em uma ligação, Exato. O problema está resolvido. Né? E, de novo, esse problema existe tanto para você que prospecta cliente, que vai atrás de cliente, quanto para você que recebe lead no marketing. Né? Você recebe o lead do marketing e aí você, cara, você vai só pelo WhatsApp, a pessoa vai te atender quando ela quer. Né? O que o amigo ouvinte tem que entender? Quando você está falando de prospecção, você está falando, em via de regra, você buscar alguém que está mais no topo do funil de vendas. É uma pessoa que, de repente, ela não tem ciência de que tem um problema, um desafio, ela não está buscando uma solução, ela não tem porquê te dar tanta atenção pelo WhatsApp, sendo que, sabe quando você vê anúncio de restaurante, só que você acabou de sair de um restaurante que você almoçou? Você olha e você ignora completamente. Né? Você ignora qualquer tipo de anúncio de carro depois que você comprou seu carro. Ou depois que você comprou tua casa. Né? Por quê? Porque, cara, você não quer mais aquele produto, aquela solução. Passou, então, né, Lê? Agora, passou. Agora, se você quer comprar, por exemplo, né, sei lá, cara, uma HRV prata, né, Dani? O que acontece? É o inverso.
Para onde você olha, você encontra HRV, prata, de vários anos, modelos, você vê outdoor, você vê propaganda na TV, você fala assim, meu, parece que a Honda tá me perseguindo. Então, quando você está prospectando, cara, você tem que ter essa noção. E eu ler uma mensagem no WhatsApp de algo que tá super no topo de funil e eu não tô nem procurando, cara, assim, não tem por que eu agradecer o contato, ou falar, olha, não consigo falar agora com você e tal, que são coisas que acontecem no telefone, né? E aí a gente tem um problema, por quê? Porque o WhatsApp ele tá cada vez mais limando, ou vou mudar o termo, vai. O WhatsApp ele tá cada vez mais deixando fácil para você que é abordado por vendedores medíocres, por vendedores ruins, apertar um botão chamado bloquear. E o que a gente mais escuta, até dos nossos alunos ali do método dos supervendedores, né? Ah, tive meu número bloqueado. Porra, porque tá fazendo errado a abordagem, né, Dani? Tá errando. Tanto na técnica quanto no comportamento, né, bicho? Sim, cara, e assim, se você tá mais fácil de ser bloqueado do que avançar, né? Você precisa fazer alguma coisa logo, né, Lê? Você precisa fazer alguma coisa Exato. logo, porque se eu tô mais sendo ignorado, se eu tô, né, tá sumindo a foto dos meus clientes no WhatsApp, né, os caras estão me deletando, estão me bloqueando, eu não tô conseguindo fazer com que ninguém avance, olha a quantidade de atividade, olha a quantidade de energia, olha a quantidade de tarefa que eu faço, que não me gera absolutamente nada, e só me traz um sinal extremamente negativo, né, que daqui a pouco, puf, perdi o número, Exato. né, não consigo falar nem com as pessoas que estavam me respondendo, né? Olha o tamanho da dor de cabeça, Isso. né? É melhor trabalhar de repente com menos, né, oportunidades, né, uma lista mais bem feita, com uma abordagem mais trabalhada, que aumenta a sua chance de ser respondido e que vai trazer mais oportunidade para as outras etapas do funil. Porque o que importa de verdade são as etapas lá embaixo, né, Lê? Que é onde eu vou transformar essa galera, né, em clientes satisfeitos, né, e que daí vai contar de fato para minha remuneração, vai contar para minha meta, né? Tudo começa na prospecção. E quanto melhor a experiência do cara aqui em cima do funil, né, mais engajado ele chega lá embaixo, né? Se o cara já recebe uma abordagem torta, se o cara já está meio putz, de bode com o início da conversa, eu só vou perdendo ponto ao longo da jornada de compra do cliente. Né? A intenção dele comprar comigo só vai diminuindo. Então eu preciso tomar bastante É. cuidado, né, Lê? Exatamente, exatamente. E aí você se frustra porque não tá dando certo, as pessoas não estão te Aí você para respondendo, de você fala, fazer, né? puta, a prospecção não É, funciona. Meu, e aí é complicado. Por isso que a gente faz de novo esse convite para você conhecer o nosso workshop Prospecção Descomplicada. A gente não vai te entregar nenhum tipo de pílula secreta, não vai te entregar nenhum tipo de corta-caminho. A gente vai te entregar aquilo que a gente faz aqui, aquilo que a gente fez na nossa carreira enquanto vendedores em outras empresas, aquilo que é técnica, comportamento, é estratégia, é ferramenta. Meu, um kit completo para te ajudar aí a aumentar a tua carteira de clientes, mas clientes que te valorizam, clientes que, cara, que gostam de você, da tua solução, do teu produto, que compram, que fazem você bater sua meta de vendas. Certo, Daniel Mestre? é isso aí. Daí começar o ano forte, né, Lê? Essa é a pegada, né, do Exatamente. workshop. Então, se faz sentido para você avançar com a gente aí para o workshop dia 3 de fevereiro e sair, né, depois de um dia inteiro de acompanhamento comigo e com o Leandro, com tudo que você precisa para começar o ano forte, clica no link que está aqui embaixo para você entrar em contato com a gente, né, fazer a aplicação aí e já reservar sua vaga, né, Lê? Porque são vagas limitadas, né? É limitado porque é um espaço físico, né? E a gente não tem um espaço físico grande, a gente também não quer ter, a gente quer fazer uma coisa intimista, a gente quer fazer uma coisa que a gente possa se conectar, que a gente possa trocar ideia, que a gente vá almoçar junto, né? Não tem ninguém aqui vai ficar no camarim. Vamos, não, a gente só aparece. Não, cara, nós vamos estar junto com você na entrada, a gente vai almoçar com você, no final vai ter happy hour, né, num bar aqui perto aqui que eu gosto demais. Então vamos lá, se puder, é claro, né? Se você não puder, não tem problema nenhum. Vamos tomar uma cerveja, vamos bater papo, porque a vida é feita de conexões, pessoal. Então, se você escuta a gente aqui, né? Gosta do nosso conteúdo, tá afim, cara, faz o seguinte:
vem treinar vendas com a gente. Tem muita gente que fala para mim, pô, Leandrão, o online não funciona para mim. Aí, ó, chegou a vez do presencial você aproveitar e cair para dentro aqui, vir presencialmente no nosso escritório aqui em São Paulo. Beleza? Se você estiver ouvindo esse episódio depois do dia 3 de fevereiro, não tem problema. Nós vamos ter outras datas, é legal você fazer a aplicação, assim o time de vendas te avisa quando tivermos uma nova data. Beleza? E ó, tá ouvindo aqui no Spotify? É o seguinte, tem uma caixinha de pergunta aqui, quero aprender com você que tá aí do outro lado. Eu deixei uma pergunta aqui, ó, quais são as suas principais técnicas de prospecção? Quero que você vá lá e escreva para mim, para o Daniel. Se você está assistindo no YouTube, se você está ali no Apple Podcast, no Google Podcast, cara, fica tranquilo, vai nos comentários aqui, escreva a sua resposta, quais são as suas principais técnicas de prospecção e responda para nós a enquete, né? Com qual frequência você prospecta? Diariamente, semanalmente, mensalmente ou, seja sincero com a gente, eu nunca prospecto. Tá tudo bem, a gente entende que existe uma galera que realmente detesta prospecção e a gente respeita vocês. Beleza? Gostou desse episódio? Porra, faz o seguinte, compartilha no WhatsApp com 3 vendedores, vendedoras, 3 empreendedores, 3 gestores, 3 profissionais que estejam envolvidos na área comercial. Compartilha o nosso episódio com essa galera, porque eu tenho certeza que você vai espalhar a palavra dos super vendedores aqui, vai ajudar a gente a aumentar a nossa audiência, ter mais pessoas nos conhecendo aqui e, claro, motivando eu e o Dani a continuar com esse projeto, certo, Daniel Mestre? É isso aí, podcast feito de vendedores para vendedores. Então a participação de vocês também é extremamente importante. Vai lá no @supervendedores no Instagram ali, manda pra gente sugestão de pauta, dúvida, questão, xingamento, sugestão de convidado. A gente cria esses episódios com o maior carinho, pensando 100% em vocês. Então quanto mais vocês colaboram aí com a construção das pautas, com sugestões, mais bacana fica o conteúdo, não é, Lê? Exatamente. E aí, semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo do Papo de Vendedor. Como reativar ex-clientes para vender novamente para essa galera. Sabe que tá chegando o final do mês, então o que é? É clínica de vendas e essa pergunta tá dentro do episódio ali que eu e o Dani gravamos para entregar para você. Então já sabe. Se tá no Spotify, se tá no YouTube, se tá no Google Podcast, já se inscreve no nosso canal aqui, tá? Porque aí a própria plataforma, o Spotify, Apple, o YouTube vai te avisar quando sair um episódio novo. E aí você dá play e estuda, desenvolve vendas com a gente. Estamos aqui para isso, para te ajudar nessa jornada. Conta comigo, conte com o Daniel Mestre. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!